Eu sou Norma Rubini, sou a diretora científica da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a ASBAI. A ASBAI é uma sociedade médica que congrega médicos especialistas e interessados na área de alergia e imunologia. Dentre a missão da ASBAI, a principal é a educação continuada dos médicos, mas também é uma missão e um objetivo importante da nossa sociedade conscientizar a população sobre a importância do tratamento de doenças alérgicas e imunológicas. E, nesse contexto, se insere a pandemia Covid-19. Né? Essa pandemia é certamente a mais grave desde 1918, quando tivemos que enfrentar a gripe influenza. Nós já estamos com mais de 386 milhões de casos no mundo, mais de 5 milhões de óbitos. E no nosso país, hoje, atingimos a marca de 26 milhões de casos e 630 mil óbitos. Muito se fala, uma hora, estamos chegando no fim da pandemia ou não? Vai virar uma doença endêmica ou não? São inúmeras as dúvidas. Devo me vacinar ou não? Devo usar máscara ou não no ambiente ao ar livre? Enfim, várias formas que têm se discutido de controlar a pandemia, né? E as formas de controlar a pandemia, enquanto a gente não chega no fim dela, ou enquanto ela não se torna endêmica, porque ainda não estamos nesse momento, poderemos estar próximos, mas ainda não estamos nesse momento. Quando estamos nesse momento ainda de buscar a mitigação de casos e o controle da pandemia, nós temos duas formas principais. São as medidas sanitárias, né, que é o uso de máscara, é a higiene, lavagem de mãos, evitar aglomeração, distanciamento social e as vacinas, né? Entretanto, para que essas medidas sejam exequíveis e incorporadas no comportamento das pessoas, porque elas dependem do comportamento, né? A adoção dessas medidas, de medidas sanitárias e também de aplicação da vacina, necessita que haja uma adesão da população, mudanças de comportamento e adesão, um entendimento de que aquilo é necessário nesse momento. Professora Maria Elisa, a paciente pergunta aqui, quando a pandemia começa a melhorar, vem uma nova onda. Qual a explicação dessas várias ondas? Boa noite a todos, muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês, colegas, e também ao público que está nos assistindo. Realmente é muito frustrante, porque quando a gente acha que a pandemia está acabando, que a gente vai voltar à vida normal, né? Aparece uma variante, uma cepa nova, e tudo volta, aparentemente, a estaca zero. Por que acontece isso? O vírus, ele se replica, ele se reproduz nas células, e nessa replicação, ele sofre o que a gente chama de mutação, ele muda, né? E essa mutação, dependendo do local que ela ocorra, ela pode escapar de algumas defesas. Então, basicamente, né, a verdade dessas novas ondas é porque tem muito vírus circulando. E o meio da gente diminuir a circulação do vírus é com as medidas de proteção e entre elas, as imunizações. Nessa avalanche de informação, nessa infodemia, como a gente consegue diferenciar o que realmente tem racional, o que realmente é orientador do que, na verdade, mais desinforma? Boa noite, doutor Pedro. Boa noite a todos. Então, esse é um tema muito importante, porque hoje, como você falou, a doutora Norma falou, com essa infodemia, conhecimento é poder, né? E a qualidade do conhecimento hoje, falando em relação da COVID, determina a diferença entre a vida e a morte, entre um desfecho favorável e um desfecho não tão bom. E as fake news, elas já existiam antes da pandemia. Com a pandemia, esse medo da COVID, elas aumentaram e elas têm uma característica em comum. Não é tão difícil a gente identificar quando a notícia é fake news. Então, de uns anos para cá, com o advento da internet,
se popularizou conteúdo que é produzido fora das mídias tradicionais, né, das grandes redes de comunicação. Então, por exemplo, no WhatsApp, quando a gente recebe aquela corrente, antigamente era corrente, agora é informações sobre a Covid. Elas têm uma coisa em comum, que é pegar um pedacinho da notícia que é verdade, colocar num contexto distorcido e adicionar informações que não são verdade. Então, como que a gente faz? Primeiro, gente, é mudar a cabeça. A gente vive numa infodemia. Então, toda informação que a gente recebe, infelizmente, deve ser checada antes da gente passar adiante. Então, mudar aquele conceito, inclusive, que é comum de fake news, doutor Pedro, não sei se você já viu, mal não faz, repasse. Faz mal, gente. Fake news, hoje em dia, pensando na pandemia, fake news mata. Então, antes de checar, antes de passar, a gente deve checar. Então, como a gente vai checar? Quais são essas características usuais das fake news? Então, tem esse pedacinho aí da notícia que é verdadeira. Então, por exemplo, o Ministério da Saúde publicou tal. Em vez de acreditar naquela informação, checa no Google. Será que realmente no site do Ministério da Saúde, por exemplo, tem aquela informação? Vou dar um exemplo que aconteceu conosco na ASBAI. O doutor Pedro publicou, logo no começo da pandemia, um artigo muito interessante falando dos possíveis mecanismos antivirais de várias medicações. Surgiu uma fake news agora recente com um trechinho referente a determinado medicamento com uma interpretação completamente diferente do arquivo original, dando a entender que a ASBAI recomendaria aquele tratamento, mas é muito fácil checar. Então, recebeu aquela informação, vai no artigo original, vai no site da ASBAI, que é onde veio aí essa suposta informação. Isso é fácil de checar. Uma outra maneira dessas fake news espalhar desinformação são informações vagas. Então, fulano de tal, no hospital tal, doutor tal. Né? Então, é muito comum esse tipo de notícia. Como que a gente faz? Checa. Checa no Google, veja se essa notícia repercutiu nos meios de comunicação, nos sites nacionais. Checa nas agências de checagem. Então, tem várias agências de checagem dessas notícias. Checa com um especialista da sua confiança antes de passar. Chegou a hora da gente vacinar as crianças. E por conta que tradicionalmente a gente sabe disso, e tem várias evidências de que esse grupo, essa faixa etária, tem realmente uma Covid que tende a ser mais leve, com menos risco de internação, né, de ter complicações, inclusive de mortalidade menor. A dúvida que surge, né, a gente está falando de eficácia, a gente depois vai falar um pouquinho também mais profundamente de efeitos adversos, mas qual a razão da gente vacinar essas crianças que normalmente já tendem a ter, então, um quadro mais brando de infecção? Bom, os motivos são dois, basicamente. Primeiro, porque as crianças, em geral, como você disse mesmo, professor Pedro, elas têm quadros mais leves, em geral. Mas isso não quer dizer que todas as crianças, a gente tem muitas mortes em criança, inclusive no Brasil, e, aliás, a mortalidade em crianças no Brasil é maior do que vários outros países do mundo. Então, a gente tem crianças com quadros graves. Como a gente estava falando lá na resposta ao vírus, é muito difícil, às vezes, olhar para a criança e saber qual vai ter coisa nenhuma, qual vai ter uma infecção leve e qual criança vai ter um quadro grave. E lembrando que a gente não está falando só de quadro grave da infecção pelo SARS-CoV-2, da Covid. A gente está falando de uma situação clínica que pode acontecer em adulto, mas é infinitamente mais frequente nas crianças, que é o MIS-C ou SIMP, que é a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. Então, são pacientes que, às vezes, não têm nada clínico da Covid em si e que algumas semanas, 2, 3 semanas depois, têm quadros graves inflamatórios que precisam de internação. Então, o primeiro motivo é que as crianças saudáveis também podem ter quadros graves por conta da Covid. E, infelizmente, a gente não consegue adivinhar de antemão que crianças são essas saudáveis que podem ter um quadro grave. E o outro aspecto foi o que a gente já conversou e que é muito simples, mas que parece que nem todas as pessoas entendem. Às vezes ficam fixadas no meu filho, eu sou responsável pelo seu filho, justamente por isso. A gente é responsável pelos nossos filhos, netos e etc. Enquanto a gente não tiver um grande percentual de pessoas vacinadas, quando a gente não consegue vacinar um grande número de pessoas em curto espaço de tempo, a gente tem o vírus
circulando. Se esse vírus está circulando, ele vai estar infectando as pessoas. Como a gente disse que essa vacina, como todas as outras vacinas que a gente falou, elas não protegem 100% do quadro infeccioso, a gente não está protegendo as pessoas mais suscetíveis, mesmo as que tomaram a vacina ou as que não tomaram a vacina. E quando a gente fala dos efeitos adversos, se a gente for comparar, isso vai ser falado com muito mais detalhe depois, os efeitos adversos pela vacina são infinitamente mais raros do que a doença, a gravidade da doença, mesmo em crianças.